Muito bem, aquele abraço para você que nos acompanha, seja bem-vindo a mais um podcast Mentes Pensantes e o nosso tema de hoje é talentos e habilidades. Para isso, estamos novamente reunidos aqui para discutir talentos e habilidades que estão aí nesta audiência sem necessariamente ter a devida identificação. Para isso, vamos levantar alguns questionamentos que vão levar você a pensar, vamos levar a sua mente a raciocinar assim qual a sua habilidade, qual o seu talento. Para isso, dou meu boa noite especial para você, Fernanda. Seja bem-vinda. Obrigada, Aislan. Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal de casa. Espero que vocês estejam gostando dos nossos temas. Espero que continuem compartilhando, continuem comentando. A participação de vocês é fundamental para que a gente interaja, traga novos assuntos, aceitamos sugestões, para que a gente siga nessa conversa bacana aqui, tanto aqui no estúdio quanto com vocês de casa. E eu arrisco dizer que cada dia que passa nós estamos conquistando poucos e bons. Sim. Porque a nossa busca é realmente uma audiência qualificada e a gente fica muito feliz com algumas pessoas que já estão falando conosco, né, do conteúdo que nós conseguimos discutir aqui no nosso podcast. Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado, Aislan, Roberto, Fernanda, você que nos assiste, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo para nos ouvir. E nós aqui estamos realmente dispostos a servir com o nosso melhor, né? Quando eu falo de talento, ele sempre está presente na mesa. Mais uma vez, Roberto, boa noite. Boa noite, Aisla. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Pedro. De novo aqui na área, discutir um assunto muito importante e contribuir aí com os nossos Bora amigos. lá então, sabe por quê? Porque eu quero começar com você, Pedro, hoje, especificamente, sei que você já desenvolveu um trabalho nestas áreas, e aí para quem nos assiste fica aquele questionamento, ou talvez as pessoas já de imediato identificam, oxa, mas como eu vou separar talento de habilidade, Pedro? Excelente, Aislan. São duas palavras que trazem muita confusão, talvez, na sua cabeça. E para esclarecer, eu queria que você entendesse que talento é uma capacidade natural, que já veio em você. Então, é inato, né? Então, o Roberto ele já nasce com a predisposição. Beleza, isso é um talento. Essa predisposição ela pode ser de diversas maneiras. Talvez Roberto nasceu com um carisma diferenciado. Talvez Fernanda nasceu com a habilidade de comunicar aquilo que está na cabeça dela. Isso é um talento, ou seja, não foi construído, não foi desenvolvido. Já a habilidade é construída, é desenvolvida ao longo do tempo. Quer dizer que o talento não deve ser desenvolvido? Sim, mas dando o exemplo do carisma, né? Quem já nasce com talento, carisma, ele vai ser muito acima da média de pessoas que desenvolvem habilidade carismática. Então, a grande chave é essa. O talento é uma predisposição natural e a habilidade é uma competência que vai sendo construída ao longo do tempo, dos anos, por aí vai. E você fala aqui, me faz refletir, me faz pensar, eu estou pedindo isso para você agora, Fernanda. Você concorda que toda pessoa já nasce com um talento? Com certeza. Concordo que toda pessoa nasce com talento. Muitos identificam e trabalham, lapidam esse talento de modo que favoreça na vida pessoal, na vida profissional. O Pedro deu o exemplo de comunicação. Uma pessoa que se comunica bem, ela vende bem, ela tem relacionamentos onde ela consegue desenrolar melhor a comunicação, a fala, consegue externalizar o que ela sente, o que ela pensa, né? E aí, em contrapartida, a gente tem pessoas que passam uma vida sufocando um talento. E a partir do momento que eu sufoco um talento, eu não consigo lapidar, eu não consigo explorar, eu não consigo utilizar ao meu favor. Sabe, você olhar para uma pessoa e pensar, nossa, que habilidosa para fazer tal coisa, ela nasceu com esse talento, ela está trabalhando em cima disso ou ela naturalmente consegue desenrolar com uma facilidade. Sabe quando você olha uma coisa que você jura que jamais faria, né, que é nato realmente daquela pessoa, só que muitas vezes essa pessoa identifica e usa a seu favor e por outras vezes acaba sufocando. Roberto, quero saber a tua opinião também, ainda nesta introdução de assunto, ainda nesta separação de entendimento de talentos e habilidades. Qual a sua opinião? Tem um autor de um livro que eu gosto muito,
e ele diz assim, que o cemitério é o lugar mais rico da terra. Por quê? Porque é ali onde estão enterrados os livros que nunca foram escritos, as músicas que nunca foram cantadas, as empresas que nunca foram abertas, as poesias que nunca foram ditas, escritas. E por quê? Porque são pessoas que nunca conseguiram enxergar o seu talento. E por não enxergar o seu talento, como o Pedro bem falou, não desenvolveu a habilidade em cima daquele talento. Muitos de nós passamos por isso, ou estamos passando ainda por isso. Às vezes algumas pessoas enxergam em nós algumas coisas que nós mesmos não enxergamos. Sim. E porque não enxergamos, então não trabalhamos isso, não exploramos isso. Rapaz, confesso, adorei a profundidade da reflexão. Por Né? falta de confiança, Pessoas que né? morrem sem saber os seus muitos talentos. projetos Sim, engavetados, Aislan. E justamente, se você fizer uma analogia entre o olhar apreciativo que todo ser humano deveria ter, você entende o porquê muita gente espera. Eu preciso que fique perfeito para que eu venda. Eu preciso que esse projeto fique redondinho para que eu coloque para jogo. Mas enquanto isso, o que é ordinário para mim é extraordinário para o Roberto, Sim. é extraordinário para você, Aislan. E eu vou deixando, e por muitas vezes levo para o cemitério. E por que eu falo de olhar apreciativo, Aislan? Porque, pensem comigo, a maioria das pessoas, infelizmente, foca no que falta e não no que farta, o que você tem de fartura. Então, se eu identifico a comunicação, utilizando como exemplo novamente, como algo que me farta, eu trabalho em cima disso, né? Eu não vou focar em todos os outros aspectos que eu preciso melhorar apenas, porque isso me faz protelar um lançamento, protelar uma venda, protelar uma ajuda para alguém, onde algo para mim que para mim pode ser ordinário, mas para outra pessoa pode ser extraordinário. Pedro, veja bem, retornando contigo agora, que momento da vida, como entender as habilidades? Eu volto a dizer, naqueles programas que nós já fizemos, depende da intensidade de busca, né? Então depende do quanto você olha para si. E uma coisa que a Fernanda falou, eu queria complementar para abrir um loop na cabeça da pessoa que está nos ouvindo, é que nós fomos formatados a encaixarmos em algumas caixas na sociedade. Então vamos lá. Existe um script, um perfil ideal de ser um vendedor. Então o vendedor ele tem que ser muito persuasivo, o vendedor tem que ser isso, tem que ser aquilo, e eu que não tenho esse talento de persuasão, eu acho que eu não sou um bom vendedor. Eu que trabalhei no banco mesmo, era falado assim, não, mas quem é vendedor, nasce vendedor. Não existe isso. Ninguém nasce vendedor. Todos nós 4 aqui somos vendedores, só que cada um de acordo com a sua capacidade natural. Então a Fernanda, quando ela vai vender, ela é mais comunicativa, ela leva a comunicação dela para as vendas. A Aislan leva a objetividade dele para as vendas. O Roberto tem a competência dele, eu tenho a minha competência. Eu faço a pessoa visualizar como ela estará daqui a um tempo através do trabalho comigo, por exemplo. Então eu uso o meu talento ao meu favor. Então existe uma confusão na cabeça das pessoas quando fala sobre essas temáticas. Liderança, vendas, ela tem que achar, ela pensa que um líder tem que ser altamente dominante. Não, um líder não precisa ser altamente dominante. Isso é uma verdade que está na cabeça dela, não é uma verdade de fato, né? Então, assim, respondendo a pergunta do Aislan, depende da intensidade. Porque uma criança de 10 anos, a partir do momento que ela fazer vários testes, que os pais, e você que é pai, e eu sou pai de um bebê bebê não, já tem 3 anos, já vai fazer. Jovem. A gente sempre deve expor a várias coisas, para que os talentos sejam aflorados. Então, uma criança com 10 anos, ela pode descobrir o talento dela. Assim como o Messi, quando ele tinha 10, 8, 9 anos, já foi descoberto esse talento que ele tinha. Então, depende muito da busca. E depende de você olhar para si. Aí volta tudo aquilo que a gente falou. Toda Vai lá, a questão Roberto, de vai lá, curiosidade. conecta aí nessa explicação de como entender as habilidades. Isso passa muito pela autoconfiança. Isso passa muito pela autoconfiança. Eu posso passar a vida toda
ouvindo das pessoas aquilo que eu tenho. E ainda assim não desenvolver. Sim. Por causa da autoconfiança, por causa do medo. O medo é o paralisador na vida do ser humano. Qualquer passo que ele vai dar rumo ao seu destino, rumo a algo que ele precisa desenvolver, a primeira barreira que ele vai ter é o medo. E o medo, eu aprendi que é uma coisa que não adianta você fugir, não adianta você fugir do medo. Quanto mais você foge, mais o medo te alcança. O medo também não tem como você ficar resistindo, falando, não estou com medo, não estou com medo. Você vai ficar com medo. A única forma de você passar o medo é enfrentando. Exposição. É enfrentar o medo. Então, quando você sai desse lugar desse lugar seguro, desse lugar protegido, onde você não vai se expor, porque antes de você desenvolver um talento, você vai passar pela crítica. E alguém vai dizer, não, mas você não é isso, você não tem isso. Você vai ter que superar isso. Eu não sei se você imaginou, imaginou um dia estar no lugar que você está. Não. A questão é que realmente os nossos programas se conectam e forçam a nossa audiência a estar vendo os programas anteriores também. Sim. Né? Porque vários temas se conectam e vão se conectar com os outros que vêm pela frente também. Muito. Mas eu quero ouvir você também, Fernanda, a respeito do teu entendimento de como a pessoa entende a sua habilidade e o seu talento. Eu concordo muito com o que o Pedro e o Roberto falaram, principalmente em relação à intensidade que o Pedro disse. Mais uma vez, a gente precisa ser curioso. A gente precisa lapidar o nosso autoconhecimento para que a gente identifique nossos talentos, para que a gente use ao nosso favor. Essa questão que o Roberto disse em relação ao medo, na mesma proporção que eu preciso valorizar minhas habilidades, eu preciso identificar minhas fraquezas. E o medo entraria como uma fraqueza. Isso. A partir do momento que eu identifico o medo como uma fraqueza, eu consigo negociar com o medo, porque entra mais uma vez no que a gente já falou aqui, a questão de negação. Se eu digo, não é medo, eu só estou esperando terminar aquele curso para fazer tal coisa, estou esperando. É uma visão de estar pronto que talvez nunca vai ficar pronto. Diga para mim, você de casa, você se considera uma pessoa pronta ou está esperando terminar uma faculdade para fazer tal coisa? Está esperando terminar a leitura de um livro para fazer tal coisa? Então, inconscientemente, a gente coloca desculpas para que não coloque algo para jogo. E a partir do momento, quando eu nego que eu tenho medo, por exemplo, a partir do momento que eu identifico que o medo é algo que para mim é uma fraqueza, eu consigo trabalhar melhor com ele. Ô Pedro, estou pensando aqui, né? Para quem nos assiste nesse momento, até antes da sequência aqui com questionamento ao Pedro, quero fazer nesse momento um agradecimento especial ao Jocélio e toda a equipe da HS Tintas. A HS Tintas é a primeira patrocinadora oficial aqui do Mentes Pensantes, é a loja especializada em tintas aqui em Mangueirinha, com destaque neste mês de março, que está entrando aí, para tintas automotivas, tá? HS Tintas, a sua loja especialista em tintas aqui em Mangueirinha. Muito obrigado, Jocélio e toda a equipe, pela parceria aqui conosco no podcast Mentes Pensantes. Pedro, mas eu quero saber, o cara está começando a esquentar dentro do nosso tema agora e já vamos para a reta final do podcast, porque os assuntos vão se interligando semana a semana. Agora eu quero saber de você, quais são as habilidades do século XXI? Baita pergunta, cara, baita pergunta. Porque se você for olhar para o contexto atual, a tecnologia está tomando proporções que muitas pessoas não imaginavam, mas que é uma realidade, certo? E a gente tende a imaginar que as habilidades elas estão conectadas a habilidades tecnológicas, a desenvolver aplicativos ou algo dessa natureza. No entanto, as habilidades do século XXI permanecem sendo habilidades relacionadas ao comportamento humano, à inteligência emocional, a lidar com suas emoções. Então, volta essa mesma temática. Por quê? Porque são habilidades vinculadas ao ser humano. Então, as máquinas vêm e já têm substituído o homem e vão continuar substituindo, principalmente funções operacionais. No entanto, as relações pessoais ainda existirão. As relações emocionais ainda existirão. E, quando se fala em relações emocionais, a gente fala no colapso que a sociedade está passando no momento. E esse colapso ele não é tecnológico. Esse colapso ele é decorrente da tecnologia, que é um colapso emocional.
Então, as pessoas elas estão carentes de habilidades emocionais. Então, principalmente com essa nova geração que vem aí, Pedro, o que você fala, você não estava comigo em São Paulo no RD Summit, maior evento de marketing e vendas da América Latina, aconteceu ano passado, e ao falar da inteligência artificial, que de fato vem para tomar conta de vários setores, mas ainda nada substitui o humano. sim, e nada Pela vai substituir. sensibilidade, pelo tato, pelo saber lidar com o outro. Obviamente, em grande massa, muitos perderão emprego, novas profissões cairão, isso vai acontecer, né? Eu vejo agora caso de locutores, por exemplo. Hoje a inteligência artificial já está imitando a voz que você quiser, em bom tom, respeitando toda e qualquer pontuação que você colocar no texto. E ainda Então, uma das imita a voz. profissões é os locutores que fazem office e outras estão com os dias contados já também. Sim. Profissões que vão caindo, né? Mas assim, a tua fala realmente conecta muito, porque nada ainda substitui Nada. o ser que sabe lidar com as pessoas, né, Pedro? Sim, e principalmente o ser humano que sabe lidar consigo mesmo. Porque é muito falado, principalmente em eventos de liderança, sobre lidar com o outro. Então eu preciso saber lidar com a Fernanda, eu preciso saber lidar com o Roberto e com o Aisla, mas eu preciso lidar comigo E mesmo. tem aquele Antes que de lida tudo, com né? o outro, mas não lida consigo mesmo? Sim, Tem, né? De maneira totalmente errada, né? Mas tem, Fernando? Claro que Concorda que tem? Claro que Tem, né? Essa Roberto? é, na minha opinião, Tem muitos por aí. na minha opinião, essa é a personificação do hater, que passa tempo falando mal de uma pessoa, cuidando da vida de uma outra pessoa, ao invés de cuidar da própria Enquanto vida. não cuida da sua, exatamente. Então eu colocaria uma habilidade para tornar algo palpável, domínio próprio, a capacidade de dominar a si mesmo, a capacidade de dizer não a si mesmo, a capacidade de muitas vezes abrir mão, renunciar ao prazer de agora para o prazer futuro. Só essa habilidade, rapaz, te coloca na frente de 90% das pessoas. Muito. Só essa habilidade. Olha, eu não queria, sinceramente, cortar você, Fernanda, muito menos você, Roberto, mas o cara fez o fecha com chave de ouro, tá? Tá ótimo. E desta forma nós vamos encerrando o nosso podcast Mentes Pensantes de hoje com o tema aí, talentos e habilidades. Esperamos que você possa refletir aí na sua casa qual é o seu talento, algo que nasceu contigo, e qual é a sua habilidade, algo que você tem a possibilidade de desenvolver no percorrer aí da sua vida. Um abraço e até a próxima. Tchauzão lá, galera, para nossa câmera do alto. Tchauzão, valeu, gente. Até a próxima. Tchau.